Tentaram o uso das armas americanas para atacar o território russo, ao contrário do que fez a Alemanha e também a França, o que leva-nos aqui a dizer que os Estados Unidos acabaram por ficar isolados nesta sua restrição ao uso das armas ocidentais contra a Rússia, mas há também aqui o pronunciamento de Vladimir Putin, que hoje estamos a trazer para a nossa conversa. É uma extensão do que já estivemos ontem aqui a conversar. Era uma reação, digamos que, até certo ponto, muito esperada também, não é? Há até divergências mesmo no seio dos países europeus, não é? Nem todos estão a favor da utilização das suas armas pela Ucrânia para atacar a profundidade do território russo. Uma posição de Estados bastante circunscritos, não é? Enfim, podemos elencar, pelo menos aqueles que já são publicamente conhecidos, a França, a Alemanha, mesmo se penso que seja cedo demais para ver se a Alemanha irá de facto tirar esse veto. Também, e ser na lista, os países bálticos, não é? Que também já têm anunciado o envio dos chamados instrutores militares para formarem, treinarem os militares ucranianos a partir do território ucraniano a manusear os equipamentos militares e não só. E depois também são, naturalmente, como disseste, os Estados Unidos, que são quanto menos prudentes, não é? Em tomarem decisão, em autorizarem a Ucrânia a utilizar os seus equipamentos militares no território russo. Parece aqui que os americanos são mais cautos, mais prudentes, mais comedidos, porque eventualmente ou receiam dos efeitos devastadores de um eventual uso dessas armas no território russo, ou porque esperam um momento ideal para se decidirem se isto acontecer. Já os europeus parecem ser mais, digamos assim, insatisfeitos com o curso deste conflito e, diga-se também, com de uma certa incapacidade da Ucrânia em lidar com a incursão militar para a recuperação dos territórios que a Rússia ocupa na Ucrânia. Depois existe também o tal receio, não é? Porque há correntes aqui que defendem que sempre que a Ucrânia tenta atacar território russo, a Rússia contra-ataca aumentando o cordão de segurança, isto é, aumentando o território para criar uma espécie de zona tampão. Isto está a acontecer, por exemplo, em Kharkiv. Essa corrente diz que quando a Ucrânia começou a atacar a região russa de Belgorod, a Rússia intensificou os ataques em Kharkiv para justamente aumentar este cordão securitário, zona tampão, capaz de evitar que ataques do gênero possam acontecer contra o território russo. Daí que imaginemos que a Ucrânia, de facto, utilize armas de longo alcance contra o território russo. O que poderá acontecer, se esta teoria for correta e for consistente, é que a Rússia eventualmente irá contra-atacar, aumentando cada vez mais o espaço territorial para criar uma zona tampão a fim de evitar que os ataques partam e cheguem ao território russo. Ou seja, é uma situação quase de, enfim, tentativas de tentar ver, passo por nada, de tentar ver até que ponto é que a Rússia está, digamos assim, preparada ou intencionada de contra-atacar ou de se defender de eventuais ataques contra si, lançados pela Ucrânia, utilizando armamentos de longo alcance recebidos dos seus aliados ocidentais. Agora, imaginemos um cenário em que essas armas são efetivamente utilizadas, além deste aumento de zona tampão, qual podem ser os outros efeitos colaterais que a Rússia pode adotar, não é? Claro que a Ucrânia tem o direito de se defender e este é um direito internacional, só que isto, no mundo ideal, a Ucrânia pode contra-atacar, mas no mundo real, a Rússia tem uma coisa que a Ucrânia não tem, que é a arma nuclear, que pode ser usada para, enfim, se a Rússia se vir ameaçada na sua existência, se esses eventuais ataques forem constantes contra si, poderá utilizar armas nucleares
para evitar que mais riscos possam ser apresentados à sua sobrevivência enquanto Estado. Do mesmo ser, como também a França fez ultimamente, há quase que uma guerra à distância de exercícios militares com armas nucleares entre a França e a Rússia. Agora, se isto poderá levar a uma guerra mundial, eu tenho uma leitura diferente do meu colega Raimundo, do meu amigo Raimundo. Eu creio que, em caso de um ataque à Rússia utilizando armas ocidentais, armas de longo alcance ocidentais, a Rússia se contra-ataca utilizando armas nucleares e o Ocidente, a NATO, intervém contra a Rússia, o que poderá haver é uma guerra internacional, não uma guerra mundial, uma guerra internacional entre a Rússia com os países da NATO, eventualmente envolvendo outros Estados parceiros da Rússia, mas não será um conflito mundial porque o conceito de guerra mundial foi utilizado numa altura em que havia impérios, não é? Mesmo durante a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra de impérios, o que estava a simbolizar que havia menos Estados independentes no cenário internacional e mais impérios. Muitos dos Estados depois estavam independentes, estavam integrados nesses impérios e, de consequência, a guerra que houve implicava a participação de todos, de forma voluntária ou involuntária, nesses conflitos. Imaginemos o Império Otomano. Tinha presença tanto no norte de África, na Líbia, uma parte do Egito, também na Europa do Leste, além também de países do Médio Oriente. Imaginemos o Império Austro-Hungárico. Tinha uma grande parte de territórios que incluía a Eslováquia, a Hungria e também muitos estados, digamos assim, da Europa do Leste. Estes são os impérios da Primeira Guerra Mundial e, de consequência, era uma guerra quase mundial porque muitos estados estavam englobados nesses territórios. Depois chegou-se a Segunda Guerra Mundial. Havia o Império Francês, como se sabe, tinha vários territórios em África, territórios, digamos assim, também no Indo-Pacífico, para não falar do Império Britânico, que tinha também territórios coloniais em África, no Indo-Pacífico, na Ásia, no Médio Oriente. Daí que, neste contexto de guerras imperiais, que tinham grande porção territorial e demográfica, a guerra podia ser mundial, quer por efeitos diretos ou indiretos. Mas no contexto atual, se há uma guerra do gênero, é uma guerra internacional, porque é uma guerra entre nações. E hoje há nações que estão, digamos assim, distantes destas querelas que existem entre os russos e os ocidentais, não é? Imagine se eclude uma guerra do gênero, se países como Moçambique vão participar deste conflito. Não vão participar. Podem sofrer efeitos, não é? Diretos ou indiretos deste conflito. Por via de quê? Por via da ligação comercial, por via da ligação de telecomunicações, por via da ligação, enfim, financeira, mas não vai Moçambique enviar militares para combater nem ao lado dos ocidentais, nem ao lado dos russos. O mesmo se passa com grande parte dos países da Ásia, do Médio Oriente, da América Latina e da própria África. Ou seja, se ecludir uma guerra entre a Rússia com a NATO, será mesmo uma guerra entre eles, não é? Do ponto de vista pragmático, a não ser que eles tentarão chantagear alguns Estados para participarem destes conflitos contra a sua própria vontade. Isso já estaria aí contra os interesses soberanos dos Estados em participarem de conflitos ou não, em função da sua decisão soberana e autônoma. Daí que uma guerra entre a Rússia e a NATO é uma guerra internacional que pode ter efeitos globais, mas não é uma guerra mundial como se verificou durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mesmo essa Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, se for perguntar o professor keniano Theo Lumumba, vai te dizer que não, aquilo foi uma guerra étnica, foi uma guerra étnica entre os europeus e não uma guerra mundial em todo. Ou seja, é uma questão de semântica, de conceitos, que pode ter ou não a sua verificação no campo prático. Mas essa ideia da utilização de armas
de longo alcance contra o território russo, a posição dos Estados Unidos, nessa altura, parece ser a mais prudente para evitar que se chegue a uma confrontação calamitosa, quer para os ucranianos, que poderiam perder mais território eventualmente, quer também contra a própria segurança no espaço europeu. Daí a posição de alguns Estados europeus ser contrária ainda em relação à posição que a França e os países bálticos estão a defender sobre esta matéria. Certo.